que eu vim apresentar o projeto finalizado aqui nesse vídeo. E tá demorando, tá saindo sei lá quantos meses depois, porque eu gravei os outros três, aí desisti de gravar o resto, aí voltei, aí hoje eu lembrei que eu tinha que terminar de. Tem que finalizar isso, né? Já que eu fiz os outros vídeos fazendo linha por linha e não mostrei o final do negócio. Vai que alguém tava acompanhando. Aí eu vim mostrar aqui o projeto finalizado. Eu vou passar bem rápido, porque a maioria das coisas que eu vou mostrar, eu já mostrei eu escrevendo linha por linha, passando raiva por raiva. E vamos lá. Passar uma explicaçãozinha bem rápida do projeto. É um projeto de cadastro de usuário bem simples, feito com Spring Boot, Spring Security. Que o foco era eu estudar mais o Spring Security, que inclusive estou estudando ainda até hoje. Estou tentando assimilar muita coisa que eu comecei a fazer aqui. E além disso, o que eu tinha que falar era que o projeto o foco dele era no cadastro e autenticação por token, o JWT. Então, indo aqui pro projeto, deixa eu ver se está gravando, tá. Indo aqui pro projeto a gente entra na telinha de users, né, nosso model. Aqui tem as classes, objetos, os getters e os setters. Nada muito fora do normal, construtor. Por exemplo, user repositório. Tem um método de find by usuário que eu usei para mais para frente num get. Nada também fora do normal, bem comum. Aqui a gente começa a entrar mais no Spring Security, que eu fiz um controlador privado. Fiz ele mais para teste, para autenticar o usuário por usuário e senha. O usuário e senha correto, ele consegue entrar no controlador privado. Usuário e senha errado, aí ele não entra. Vai dar esqueci o código do erro, mas vai dar um erro. Aqui a gente realmente entrou no Security. Aqui eu comecei aceitando a Private e a Public Key com o JWT, usei o OpenSSL para gerar essas chaves. Inclusive foi um pouquinho complicado, já que eu nunca tinha mexido com isso. Mas seguindo, a gente começou a fazer o nosso filtro do Spring Security. Já fiz ele com um tratamento de erro já, para autorizar as requests ou não autorizar as requests na rota de autenticação. Aqui a gente fez os detalhes da codificação e decodificação do JWT, usando a Private Key, Public Key. E por último a gente codificou a senha do banco de dados, coisa que eu aprendi que é muito importante, que também fez eu perder um pouco a paciência. Porque é um dado sensível, né? E eu não sabia mexer nisso até hoje. Até hoje não, até o momento que eu comecei a estudar o Spring Security. Aí eu usei o bcrypt aqui, bem simples, e fiz a codificação da senha. Cada senha que entrar é bem básico, mas pelo menos eu consegui entender como funciona. Seguindo por JWT Service, aqui a gente começa. Essa parte foi bem complicadinha. Eu não consegui assimilar todo esse conhecimento até hoje. Até hoje estudando isso daqui, porque deu muito erro, foi um trabalhinho. Mas aqui a gente está basicamente codificando e montando o token. Tá colocando o tempo de expiração, tá colocando escopo, retorno dele. E a gente usa aqui algumas propriedades também. E por último a gente retorna o token modificado com
token meio que é, codificado com o usuário que pediu ele. Aí retorna o token válido, basicamente. Seguindo aqui para o Authentication Service, aqui a gente fez mais um chamando o método de gerar o token no service. A gente injetou da JWT Service também. No User Authenticated aqui a gente começou a trabalhar mais com a trabalhar mais o carregamento de dados específico, que a gente estava meio que devolvendo as informações dos usuários que foram inseridos. Voltei, provavelmente deve ter dado um corte seco aqui, porque antes disso daqui eu tive que sair para resolver uma coisa. Mas continuando aqui agora os projetos certos, esse daqui é basicamente um autenticador de usuário. Ele está pegando os dados do usuário, está carregando os dados dos usuários e está autenticando eles e devolvendo esses dados. E mais pra frente a gente vai ver como que ele vai tratar esses dados aqui que ele autenticou e verificou. Aqui faz parte, também tem um pouco do que tem aqui. A gente está basicamente carregando os usuários. Novamente, é outro filtro, só que aqui ele usa aquele método que eu mostrei aqui no repositório, find by usuário, para encontrar o usuário pelo próprio nome dele, usuário. Opa, cadê? Aqui. E aí a gente usa um map para encontrar esse usuário. Caso não seja encontrado, ele joga um exception, que ele usa not found. É bem simples, bem normal. Aqui é um user service, esse daqui é o CRUD mais puro de todos. E aqui a gente está criando, dando basicamente post, get e delete, não tem update. Aqui no users control a gente tem os verbos HTTP, né? Aqui é o nosso post, o nosso delete. O get ele tá mais pra frente, eu fiz questão de fazer eles bem bonitinho, colocando tratamento de erro, HTTP status, devolvendo a resposta caso seja encontrado ou não o usuário na hora de deletar. Aqui é bem simples, usa esse método aqui, save users, que inclusive quando usa você retorna uma lista dos usuários que já foram cadastrados, se eu não me engano. E agora seguindo. Aí uma outra coisa para falar sobre o user service é que eu utilizei ele aqui especificamente para trabalhar com as requisições da camada controller, porque eu acho que assim fica mais dividido, inclusive também fica mais organizado. Não sei se essa é a forma certa de implementar, porém eu gostei muito nas vezes que eu trabalhei com isso. Inclusive há 2 meses atrás foi quando eu aprendi a ter essa forma de organização. Saber organizar tudo pela cada camada, cada coisa certinho. Agora a gente vai fazer um testezinho aqui. O banco de dados utilizado foi o Postgres. Mas esses detalhes assim já nos outros vídeos já tem tudo já.
Tem o passando raiva, tem o estressando, O importante é que eu aprendi, né? Precisa aprimorar? Sim, precisa aprimorar muito. Inclusive enquanto ela tá subindo aqui. Um dos motivos de eu estar um pouco atrapalhado é porque no caso fazem 2 meses. Fazem 2 meses que eu não mexi nessa aplicação. Essa aplicação, essa API. Aí por conta desses 2 meses, acaba que teve alguns pontos que eu esqueci, algumas coisas mais específicas. Que nem aqui quando eu tava dando uma lida, eu dei uma pesquisada novamente, porque depois que eu fiz essa aplicação que eu mexi com Spring Security, só que em outra situação. Continuei estudando ele, né? Estudando um pouquinho de teste agora. Mas tinha algumas coisas que eu tive que dar uma olhada novamente, principalmente aqui na etapa de filtro. Por isso que pode parecer que tava meio tonto quando tava explicando. Deixa eu ver, já subiu a aplicação. Nosso banco de dados, agora deixa eu trocar aqui para o post. Voltando agora pro Postman, a gente vai fazer algumas requests aqui. Aqui tem um admin com a senha que eu já inseri no banco de dados. O primeiro usuário eu tive que inserir diretamente no banco. Aí a gente vai fazer uma autorização básica agora, usando só senha e usuário. Aqui ele deu status 200, ok. Se eu colocasse a senha errada, ia dar um 401. Agora se eu colocar a senha correta, ok. Com esse mesmo usuário dá pra gente fazer um authenticate aqui agora. Aí ele devolve pra gente o token. Ele gerou o token que a gente fez lá, que eu mostrei lá no meu no Authentication Service, o JWT Service. Aí em conjunto com o Authentication Controller ele consegue devolver esse token com base nesse usuário, token específico para cada usuário, né, óbvio. E a partir dele a gente pode tentar entrar no controlador privado usando o token. Cadê aqui? Token. Nosso token tá aqui. Vou dar 200, ok. Se eu errar o token, 401. Agora a gente vai registrar um usuário novo. Eu já deixei aqui já um pronto no nosso bar aqui, só dá o request. Tem que ter autorização para fazer esse usuário. O admin senha, por isso que tem que criar o primeiro usuário no banco de dados diretamente, tem que inserir ele manualmente, né? E os próximos não tem essa necessidade. Aqui a gente criou. E aqui, por questão de testes, eu coloquei para ele retornar todos os usuários que tem no banco. Normalmente não seria assim, óbvio, mas coloquei para ele retornar todos os usuários que a gente tem no banco. Ele já codificou a minha senha. E é isso. E fez um ID novo para mim. E basicamente é isso. O Postman, eu utilizei ele por toda a aplicação praticamente para fazer testes. Nessa época que eu ainda não mexia com testes unitários, então nem teste de integração, então não vai ter isso. Seria interessante agora eu implementar alguns testes só por questão de... só para aprender mais, né? Tô pensando nisso, inclusive. Porém, o ideal é sempre envolver já com os testes ou usando às vezes um TDD, alguma coisa mais específica, onde você desenvolve os testes antes mesmo
começar a codar em si a parte pesada da aplicação. Mas no mais é isso. Tô finalizando aqui esse vídeo 2 meses depois. E é isso.